Eu, olhando para a história do Nubank, eu vejo que vocês conseguiram algo inédito, que é cliente defender banco. A gente não queria botar o cliente para dentro e amarrar ele com pegadinha, com contrato. Não. A gente quer que ele queira estar aqui com a gente, né? Que ele escolha estar com a gente e que ele ame estar com a gente. Será que o Nubank tem potencial para se tornar o maior e mais lucrativo banco do Brasil? Superar Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, superar os bancões em lucro líquido, definitivamente não é, papai, uma tarefa fácil. Muito pelo contrário. Nesse vídeo, nós vamos analisar e tentar descobrir juntos se o Nubank realmente tem peito para isso, tem potencial para superar esses bancos. Mas agora eu quero que você seja muito sincero, muito sincero. Não dá para mentir não, é para falar a verdade. Considerando os preços de hoje, se fosse para você colocar todo o seu dinheiro nas ações de um único banco para os próximos 15 anos, apostar todas as suas fichas nas ações de um único banco e segurar por 15 anos, você escolheria Itaú, Bradesco ou Nubank? Sem mentira, fala a verdade. O negócio é esse, é agora que você tem que fazer, pegar tudo que você tem e colocar num banco só. Deixa aqui nos comentários pra gente ver qual que é a opinião de vocês. Vocês vão deixar a opinião de vocês e vão dar uma olhada também nos comentários da galera para saber o que é que o pessoal pensa com relação a isso, com relação a uma possibilidade dessa, de escolher realmente um banco para deixar 15 anos. Uma coisa é você falar de esse ano que vem, projeção para os próximos 5 anos, mas 15 anos. E aí? Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma empresa que revolucionou o setor financeiro. Goste ou não, o Nubank fez isso. Muita gente não acreditava lá no começo, é só cartão de crédito, isso aí não vai dar em nada, não vale nada, esse negócio aí já nasceu morto. O Nubank revolucionou, colocou todo mundo no bolso e hoje até os bancões tentam copiar o que o Nubank faz. Não vou nem falar de fintech, tá todo mundo atrás, comendo poeira do Nubank, tentando copiar e sem conseguir. A verdade é essa. Por mais que aparentemente, pareça que é só mais um banco digital, o Nubank está muito à frente de praticamente todos. Agora, vamos dividir aqui uma opinião. Vocês já perceberam que, diferentemente de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, esses grandes bancos que todo mundo gosta de investir, eu quero ser sócio, quero comprar ações, receber dividendos, mas tem muito cliente insatisfeito, muito mesmo. No caso do Nubank, tem muito cliente satisfeito, a maioria gosta de ser cliente, tem muita gente que é fã do banco, apaixonado pelo banco, mas na hora de investir, a galera olha meio torto, né? Quem é investidor de fato em renda variável costuma não gostar muito, olha um pouco torto ali e a gente precisa parar para refletir nisso. Por quê? Porque empresas que prosperam, a gente está vendo o tempo inteiro acontecendo isso na nossa frente. Geralmente são empresas que se preocupam com a experiência do usuário, com o grau de satisfação do usuário. Empresas que não dão dor de cabeça para os seus clientes. Nem sempre são as mais baratas, mas são as empresas que conseguem prover a melhor experiência para o usuário. A Amazon está aí passando isso na cara de todo mundo. Esse ano, as ações do Nubank, listadas na Bolsa de Valores de Nova York, estão com uma alta acumulada de absurdo 117%. 3,56 dólares na abertura do ano, bateram já mais de 7 dólares e 76. Eu não sei se você sabe, mas eu invisto no Nubank, na minha carteira pessoal, comecei depois do IPO, mas pagando mais caro que o preço atual, mas hoje o meu preço médio é de mais ou menos 5,50. Por quê? Porque depois eu comprei muito mais na queda, naquele vale ali quando as ações estavam muito baratas. Só que por mais que essa alta recente impressione, eu ainda vejo muito espaço para muito crescimento do Nubank no médio e principalmente no longo prazo, que é o que muita gente não olha. Muita gente costuma se preocupar ali com as ações que vão mais subir nos próximos meses, no ano que vem.
e acaba deixando de lado empresas que vão subir mais nos próximos anos e décadas. Será que já chegou a hora de comprar ações do Nubank ou será que a oportunidade ficou no passado ou talvez nunca nem teve tanta oportunidade assim, né? Simplesmente é uma fintech cara e nada mais do que isso. E mais, eu vou explicar também por que eu, um investidor que é adepto do Value Investing, preço importa, que gosta de comprar boas empresas, boas ações por um bom preço, eu decidi investir numa empresa que tem múltiplos de valuation estratosféricos. P sobre L lá em cima, tudo esticado. E a grande questão aqui é que, apesar de estarmos falando sobre um banco, as ações do Nubank se movimentam de forma muito parecida com as ações de grandes empresas de tecnologia. Tudo bem que é uma empresa de tecnologia. Então, enquanto no ano passado você pega Amazon caiu quase 50%, Facebook Meta quase 65%, as ações do Nubank também despencaram junto, mais de 55%. Porém, como eu já disse também no começo do vídeo, as ações estão subindo mais de 110% no ano e adivinha quais empresas estão também numa alta absurda como essa esse ano? Exatamente. Ações de tecnologia. Tesla mais de 120%, Meta 140% e todas as outras estão em alta. Tanto que o índice Nasdaq 100, o índice composto por empresas de tecnologia, sobe quase 40% esse ano, muito mais que a Bolsa de Valores americana. Além disso, outro ponto que a gente precisa comentar com relação ao preço das ações do Nubank é que apesar de terem saído de 3,56 para 7,76 dólares, o Nubank ele fez o IPO em dezembro de 2021 ao preço de 9 dólares. Então, as ações ainda estão abaixo do preço que foram lançadas no mercado. Mas e o lucro, né? Durante muito tempo, a gente fez aquela provocação. Muita gente fez aquela provocaçãozinha do e o lucro. Já que todo trimestre o Nubank dizia que os resultados tinham sido muito bons, mas lucro que era bom, nada. Crescimento sem lucro. Aí é uma cacetada de vídeo. O Nubank vai quebrar, o Nubank vai quebrar. Eu nem preciso falar que isso não faz sentido nenhum, mas o relatório era sempre esse, né? Não sei quantos milhões de clientes a mais, melhoras nos índices, disso, daquilo, outro e tal. Aí a gente precisa olhar os números, mas prejuízo de vários milhões. E aí o problema é que muita gente entendia isso de forma errada e até hoje muita gente ainda continua entendendo errado. O Nubank não dava prejuízo porque não era lucrativo ou rentável, os clientes não eram rentáveis, mas sim porque a empresa gastava muito dinheiro para crescer e criar uma estrutura que suportasse tudo isso, principalmente quando a gente fala de tecnologia. O RH do Nubank não está buscando executivos engravatadinhos para trabalhar, enrolando o cliente para ganhar um monte de dinheiro com taxa e tarifa igual os bancões. O Nubank não está interessado em ganhar dinheiro vendendo capitalização, convencendo o cliente a colocar o dinheiro na poupança, fundo de investimento com taxa absurda. Não. Eles querem profissionais de tecnologia talentosos para trabalharem dentro daquela bagaça. Não cabe nenhum tipo de contestação com relação à solidez do Nubank, que é absurda. O Nubank é um banco extremamente sólido, é uma empresa de tecnologia extremamente sólida, diga-se de passagem. O Nubank tem quase 20 bilhões de reais em caixa, pô. Isso compra mais de 3 Banco Inter, se você quiser. Hoje, o número de clientes antigos do Nubank já é grande o suficiente, sim, para que as receitas cubram as despesas com a aquisição de novos clientes, os investimentos, e aí o esperado é que o Nubank ele entre numa situação financeira mais sustentável e tranquila agora. O Nubank está realmente dando lucro, só que é um lucro que não é esse o lucro que uma empresa que é avaliada por esse preço precisa dar. Ainda precisa crescer muito ainda, mas isso não significa que eles desaceleraram. Muita gente não entendia errado que o Nubank estava investindo para crescer e agora também muita gente acha que só porque começou a dar lucro significa então o banco está desacelerando porque começou a dar lucro, parou de investir. Não, estão investindo até mais e vão crescer e crescer muito mais, segundo a própria visão da diretoria. E quem virou cliente do Nubank há pouco tempo vai dar muito mais lucro para esse banco daqui a alguns anos. Por quê? Porque demora. Tem um grau de maturidade que o cliente ele precisa alcançar
para ele começar a dar lucro de fato. Mas a base de clientes do Nubank hoje é basicamente a mesma dos grandes bancos. O que acontece é que muitas pessoas não utilizam a conta do Nubank como a conta prioritária, muita gente ainda não confia ou ainda precisa das contas nos outros bancos, e eles estão trabalhando para mudar isso daí, principalmente para quem tem perfil de alta renda. E além disso, o Nubank ele tem conseguido trazer mais clientes para a sua base a cada ano. 80 milhões de clientes no Brasil, se tornando a quarta maior instituição financeira do país, com base nessa métrica. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que o Nubank tem muito potencial para ser o maior banco do país em 10, 15 anos, mas o fato é que existe um risco enorme, sim, e esse risco ele também já está sendo precificado dessa forma. Por isso que o banco é negociado por um preço alto, um múltiplo esticado, mas de acordo com o potencial que ele tem, isso pode sim ser um bom investimento. Eu falei que o Nubank tem 80 milhões de clientes no Brasil, mas o número total de clientes é de mais de 85 milhões. E aí você me pergunta, Badu, e esses 5 milhões vem da onde? É brasileiro que está morando fora? Não, é cliente do Nubank em outro país. Esses 5 milhões de clientes são do México e da Colômbia, onde o Nubank está atuando desde 2020. Eu acredito que esses dois países vão ser uma fonte de muito crescimento para o Nubank. Mas será que o Nubank vai parar por aí? Vai ficar com México e Colômbia e não vai crescer mais? Brasil, México e Colômbia. A gente está falando de um horizonte de 10, 15 anos. Então, vamos voltar um pouquinho ali na metade desse tempo, né? 5, 6 anos, 2017, 2018. O que esperavam do Nubank? O que era o Nubank um tempo atrás? O Nubank fechou 2018 com prejuízo de 100 milhões e 5,9 milhões de clientes. E como você vê em destaque nessa matéria, lançada no ano passado, a NuConta ultrapassa 3 milhões de clientes. A NuConta foi lançada em 2017. Você tem noção do que pode ser a realidade de uma empresa como essa daqui a 5, 6, 7, 10 anos? Pode mudar muita coisa. Se você pegar, por exemplo, grandes empresas de tecnologia, que o Nubank, antes de tudo, é uma empresa de tecnologia, uma puta empresa de tecnologia, a melhor do Brasil, diga-se de passagem. Se você pegar grandes, gigantes, quando estavam crescendo muito, Netflix, Apple, Facebook, Microsoft, essas empresas de tecnologia, quando elas estavam crescendo muito, o que mudava dentro dessas empresas de 5 em 5 anos era um absurdo. E na maioria das vezes, o que acontecia eram coisas que 5 anos atrás, muita gente nem sequer cogitava que poderia acontecer. Então, quando a gente fala de empresas de tecnologia, as opcionalidades são muito grandes. Não dá pra gente querer ficar sabendo como vai estar uma empresa dessa. Se ela conseguir fazer só o que ela já está fazendo melhor e continuar crescendo, já é muito, mas tem coisa que a gente nem imagina que pode acontecer também. Inclusive, na apresentação de resultados do primeiro TRI, a gente consegue ver que enquanto a penetração do Nubank no Brasil é de 46%, no México ela é de 3%, na Colômbia é de 2%. Então, tem muito espaço para crescer nesses países e em outros países da América Latina. No Brasil, o Nubank precisou de 10 anos, mais ou menos, para que essa estratégia de safras de clientes começasse a funcionar e dar lucro. E aí, quando ela finalmente começa a funcionar, ao invés de colocar esse lucro no bolso, o Nubank ele vai usar esse dinheiro também para financiar a expansão dele em outros países, como a gente já falou aqui, México e Colômbia, e continuar crescendo. É claro que agora, com toda essa experiência que ele tem, com esse know-how, expertise, esses frutos vão vir muito mais rápido. E esse é um ponto importante. Um banco, para ele crescer em outro país, não é algo comum, no varejo principalmente. Aqui no Brasil, se você pegar dos 4 grandes, o único que não é nacional é o Santander. Então, banco grande aqui não conseguiu se criar, e até tentaram. Se o Itaú, por exemplo, quisesse expandir suas operações no México, ele teria muito mais trabalho e provavelmente não daria certo, ia perder dinheiro, não ia conseguir tocar uma operação num país da América Latina que não fosse o Brasil. O Nubank ele tem tecnologia para conseguir fazer o seu modelo funcionar em outros países. Por quê? Porque a inteligência
artificial. E isso, para mim, é um dos maiores diferenciais da instituição quando a gente compara com os outros bancos hoje. O México tem quase 100 milhões de adultos economicamente ativos e o nível de renda dos mexicanos é muito parecido com o nível de renda dos brasileiros. É um mercado que tem suas semelhanças, apesar de ter muita diferença também, só que o roxinho, o Nubank, ele conhece muito bem o mercado brasileiro. E até mesmo aqui no Brasil, 100 milhões de clientes é logo ali. Já o Nubank tem mais clientes que Itaú, que Bradesco. Isso é questão de tempo para passar esses outros bancos. E aí, se você considerar, por exemplo, um lucro de R$300 por cliente por ano, que é menos que o Itaú tem hoje, qual seria o lucro do Nubank? O Itaú tem um lucro aí mais ou menos de 32 bilhões de reais por ano. Se você pegar pelo número de clientes, fazer uma média, você vai chegar numa média de R$320 de lucro por cliente por ano. Se a gente considerar R$300 de lucro por cliente por ano e considerar também 200 milhões de clientes, estaríamos falando de 60 bilhões de reais de lucro por ano. E aí eu acho que 200 milhões de clientes é uma realidade perfeitamente possível para o Nubank, simplesmente considerando o Brasil, Colômbia e México. E a gente nem sabe quais outros países o banco pode atuar. Tem potencial até para mais do que 200 milhões de clientes. Minha dúvida é com relação ao risco e ao preço. Então eu sou humilde para afirmar que valuation numa empresa como essa, como o Nubank, pode ser um tiro no escuro muitas vezes. É uma empresa muito arriscada sim, que pode a qualquer momento subir 100%, 150%, aí depois cai 50%. A gente já falou disso nesse vídeo. Deve ser aquela empresa que pode ser muito maior daqui a 10 anos, valendo lá 500, 600, 650 bilhões de reais. E respondendo à pergunta do começo do vídeo, eu acho que sim, o Nubank ele tem potencial para ser o maior e mais lucrativo banco do Brasil, mas até lá vai ser no nível montanha-russa braba mesmo, subindo e descendo com muita volatilidade, e a execução de todos esses planos podem não justificar o preço de hoje. Como eu disse, o Nubank tem potencial, mas isso não quer dizer que esse potencial ele vai se concretizar de fato em lucro. Existe risco. Potencial é uma coisa, você pega uma semente de feijão, ela tem potencial para ser um pé de feijão. Uma semente de milho tem potencial para ser um pé de milho. Uma semente de soja tem potencial para ser um pé de soja. Não adianta você plantar uma semente de soja e esperar que vai nascer trigo. Não vai. O Nubank ele tem potencial, mas a gente sabe que existem os riscos. Hoje eu sei que eu invisto numa empresa que, apesar de esticada, provou que sabe dar conta do recado, e isso é muito importante. Se fosse para colocar todo o meu dinheiro em apenas um dos grandes bancos nos próximos 15 anos, eu não colocaria no Nubank, escolheria o Itaú. Eu não colocaria porque o risco realmente é muito alto. Então a gente estaria correndo muito risco. Mas isso aqui é simplesmente uma pergunta hipotética, ninguém é obrigado a colocar todo o dinheiro em uma empresa, seria loucura. Como eu não preciso fazer isso, eu tenho um pouquinho no Nubank também, que na minha opinião vai ser uma das empresas mais valiosas do Brasil dentro dos próximos 10 anos. Mas respeito a opinião de quem não concorda com isso, de quem não acha que o Nubank vale a pena, que está caro. Eu acho que essa discussão aqui é muito longa. O Nubank está naquela prateleirinha de empresas que a gente não consegue realmente fazer um valuation, não tem negócio de fluxo de caixa descontado, não dá. É muito crescimento que pode acontecer, é empresa de tecnologia. Então respeito sua opinião, fico por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!